Farei uma breve meditação, também nos preparando para a celebração da ceia. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos de 23 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de adorar, bendizer e glorificar o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de meditar na tua palavra. Fale ao nosso coração, nos exorte, nos ensine, nos instrua, para que possamos, ó Pai, viver de modo digno a qual nós fomos chamados. Abençoe, ó Santíssimo Deus, esse momento de meditação da tua palavra, que de maneira alguma, Senhor, a minha vida venha empobrecer a tua palavra, mas o teu Santo Espírito possa estar aplicando e abençoando a tua palavra a cada coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, o contexto aqui desse texto é que Pedro e João curaram uma pessoa ali na porta do templo, do sinédrio ali, da entrada do templo, o átrio, e ali, com a cura, as pessoas ficaram maravilhadas, e eles começaram a pregar o evangelho, a anunciar a salvação em Jesus. Os fariseus e os saduceus não gostaram disso, e prendem Pedro e João. E ali admoestam, exortam, falam para eles não mais pregarem o nome de Jesus. E com veemência eles falam isso. Mas vendo que a multidão estava ali com eles, eles resolveram soltar Pedro e João. Uma vez soltos, aí que entra o nosso texto, eles procuraram os irmãos. E eu gosto dessa palavra. E eu gostaria que, nesse período que nós vivemos, de pressões, de crise, de angústias, eu gostaria de compartilhar alguns princípios para nós aplicarmos na nossa vida nesses momentos de pressão, de crise, de angústias, de dor. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos. Esse texto, alguns princípios. O primeiro princípio é que as pressões e as ameaças da vida devem nos levar a nos reunir para orar. As pressões
e as ameaças da nossa vida devem nos levar a reunir para orar, devem nos impulsionar a buscar os irmãos para orar. O versículo de número 23 diz que uma vez soltos, eles procuraram os irmãos. Gente, eles estavam soltos, foram livres. O que nós fazemos quando nós somos libertos, temos alguma conquista? O que nós fazemos? Nós brasileiros fazemos o quê? Churrasco. O filho passou na faculdade, churrasco. Foi curado, churrasco. Né? Se livrou de uma dívida tremenda, churrasco. Uma vez soltos, procuraram os irmãos para orar. Queridos, nós vivemos nessa pressão, nessas angústias, nessa crise brasileira, e isso deve nos levar a nos reunir como igreja. Eu sei que você ora na sua casa, no seu quarto, mas a importância de nós como igreja, nos reunir e orar juntos. Há bênçãos de Deus que são derramadas quando nós estamos juntos como igreja. 2, 3 reunidos no nome do Senhor, ou mais. Ele se faz presente. As pressões não diminuíram nos nossos dias, queridos. Se havia pressão no tempo dos apóstolos, e as ameaças deles ali eram ameaças de morte, e eles buscam os irmãos, as nossas ameaças são outras, mas também aflige o nosso coração, a nossa vida, a nossa família. E quais são essas pressões, aflições que nós somos acometidos? Gente, como é difícil hoje educar um filho, ensinar um filho no caminho do Senhor, num mundo tão corrompido como nós estamos vivendo. Ensinamos o filho no caminho do Senhor, quando crianças estamos em cima, crescem, e quando crescem abandonam ao Senhor, não querem mais saber de Deus, e ainda as pessoas olham para nós e dizem, não soube criar. Olha lá, além das pressões, a pressão de ver o seu filho longe do Senhor, ainda a pressão dentro da igreja. Olha lá, não soube criar, não ensinou, né, no caminho que deve andar, porque se ensinasse, ela não ia se desviar. Além dessas crises na família, filhos, casamentos. Quantos casamentos em crises, queridos? Por coisas tão simples. Eu fico abismado. Eu falo, mas vocês não fizeram voto? Que é alegria e tristeza. Vocês não estão passando por um momento de tristeza? Vocês prometeram estar juntos na tristeza. Ah, mas eu não sou mais feliz. Mas você prometeu não só feliz, mas também na tristeza. Gente, se eu fosse largar da Belu por ficar triste, estava perdido. Eu e a Belu, a gente fica triste, viu? Saiba disso. A gente já brigou, a gente já dormiu emburrado um com o outro, já dormi de costa para ela, certo? Ela veio com o pezinho lá, querendo regular. Não. Mas depois a gente acerta. As pessoas pensam, porque, como se, nossa, seu casamento é uma maravilha, seu casamento é 10, nossa, como você faz declaração de amor? Aí fala para ela, vai ver lá em casa, vê se ele faz essas coisas, vê se ele desliga a TV lá em casa. Né? Querido, eu sou normal, mas eu fiz um voto com ela, é na alegria e na tristeza. Já viram que é muito mais fácil o marido abandonar a mulher quando ela está doente, do que uma mulher abandonar o marido quando está doente? É na alegria e na tristeza. É nesses momentos de crise na família que devemos nos reunir como igreja, levar as cargas uns dos outros, e muitas outras. Eu posso falar das pressões financeiras que nós estamos vivendo. Gente angustiada para poder pagar a dívida. Gente com nome sujo, não tem como pagar, ou paga a dívida ou deixa de comer. Isso dentro da igreja. Irmãos nossos passando por lutas e dificuldades, desemprego. O que gera isso? Pressões tremendas. E isso deve nos motivar a nos reunir como igreja. E as angústias da alma, depressões, remédios para poder
levantar, ou para poder dormir. São essas pressões que nos devem levar nós orarmos juntos como igreja. Você tem passado por lutas, eu também. Nós temos passado por isso. Por isso é o momento de nós nos reunir como igreja e orarmos juntos. Buscar os irmãos, busque pessoas que você possa abrir o coração e orar. Quando eu era solteiro, eu, o Fábio, tínhamos mais 2 amigos, o Cleverson e o Márcio, o Bacan Conte, e nós nos reuníamos toda semana para confessar os nossos pecados, orar uns pelos outros e para rir um do outro. Mas a gente precisava de abrir o coração. Que terapia maravilhosa era essa? Quanta cura surgiu daquilo. Poder reunir com os irmãos para orar. Uma vez soltos, procurar os irmãos. No momento da pressão, da crise, procure a igreja, querido. Busque os irmãos da igreja para orar junto, para interceder junto. Segundo princípio, devemos reconhecer que oramos ao Deus que está no controle de tudo. Olha só o versículo de número 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. E esse Senhor aqui não é Senhor de respeito. Pai, o Senhor podia passar para mim esse prato de arroz? Não é esse Senhor de respeito. A palavra Senhor aqui é déspota. Se tornou pejorativo para nós, mas a palavra aqui é déspota. Senhor absoluto da vida. Tu que tem o controle de tudo. Eles sabiam para quem estava orando, apesar das ameaças, apesar das pressões, eles sabiam a quem estava orando. O Sinédrio ameaçava os discípulos: não preguem mais sobre Jesus, não falem mais desse nome. E diante disso eles olham, não para as ameaças, não para o Sinédrio, não para as autoridades ali, não para as crises e pressões, mas aquele que tem a chave da morte e da vida nas mãos. É a esse que eles oram e olham. Nós oramos, queridos, a quem tem o poder nas mãos, Jesus. E tudo que acontece na minha vida já passou pelas mãos do meu Pai Celestial. E é a Ele que eu vou orar e clamar. Eu oro ao Senhor que tem o controle de tudo. Jó, depois de passar por tremendo vale de aflição e luta e pressões, no final do capítulo, do livro, Jó 42, ele fala, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías 43, versículo de número 13, vai dizer: agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Agindo eu na sua vida, quem impedirá? Agindo Deus na sua casa, quem impedirá? Agindo Deus no seu casamento, quem impedirá? Agindo Deus na nossa igreja, quem impedirá? Porque nós oramos ao Deus que tem o controle de todas as coisas. E devemos colocar o nosso coração diante dEle e confiar nele, descansar nele. Oramos ao Deus Todo-Poderoso. Quem é Herodes? Quem é Pilatos? Quem é o Sinédrio? Para dizer que a nossa vida acabou. O Senhor é quem decide quando acaba. E eles confiavam nisso, nesse Deus que tem o controle de todas as coisas. O terceiro princípio, devemos pedir a Deus que nada destrua nossa confiança e coragem de ser fiéis a Ele. Olha só o que diz o versículo de número 31 desse texto. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. No capítulo de número 2, eles tinham sido cheios do Espírito. E agora, novamente, foram cheios do Espírito Santo para, com intrepidez, sem medo, anunciar a salvação de Jesus. Nós só podemos confiar em meio à crise, com a ajuda do Espírito Santo, e sermos cheios do Espírito Santo.
Busque esse auxílio, essa orientação, essa direção do Espírito Santo para suportar essas pressões que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. A proteção de Deus e na nossa confiança em Deus só é possível nós não desistirmos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Devemos pedir que Deus nos ajude a ser fiel em toda e qualquer circunstância. E é interessante que também que a proteção de Deus não é isenção de lutas. Eles falam ao soberano Senhor, mas eles sabem o que vão padecer. Mais para frente, creio que no capítulo 8, Estevão, cheio do Espírito Santo, confiado no Senhor, foi apedrejado por falar do nome de Jesus. E mesmo sendo apedrejado, ele é protegido pelo Senhor. Porque muitas vezes pensamos que proteção é somente de coisas triviais na nossa vida terrena. É livrar de um acidente, de uma doença, ser livre da morte. Mas proteção de Deus sobre a nossa vida é além túmulo. Quando eu sou protegido por Deus, e a palavra diz que eu não preciso temer quem pode matar o corpo, e sim aquele que pode tanto mandar para o inferno a pessoa quanto para o céu, é Jesus. É nessa confiança que eu tenho que ter em Jesus. De que, ainda que os problemas surjam na nossa vida, aconteça na nossa vida, Deus continua sendo Deus protetor, cuidador. Porque a maior proteção que eu tenho, o diabo não tira. A palavra de Deus diz que ninguém me arrebata, ninguém nos arrebata da mão do Senhor. Ninguém. A palavra de Deus diz também, lá em Romanos 8, que nem a morte me separa do amor de Deus. Nem a morte, nem o diabo, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente nem do porvir. E em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Por uma razão muito simples, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que Deus tem preparado para nós nas mansões eternas. Por isso, proteção de Deus é muito mais do que ser curado de uma doença. Proteção de Deus é ser livre do inferno. E não importa o que aconteça comigo, eu sei onde vou estar se eu partir. Nos braços do meu Pai. E eles tinham essa certeza. Eles tinham essa certeza. Tanto tinham essa certeza que eles dizem, que olha, Senhor, as tuas ameaças. Eles olham, Tu soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, verdadeiramente para fazer tudo. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para suas ameaças. Mas quem está sendo perseguido? Não são os discípulos? Os apóstolos? Mas como que eles oram? Ao soberano Senhor. E se eu sou filho do Senhor, Senhor, olha para as tuas ameaças e estenda a tua mão. Eles colocam a confiança em Deus, porque a minha batalha não é a minha batalha, é a batalha de Deus para a minha vida. Antes de eu ir para o campo de batalha, Deus já está lá, batalhando por mim, vencendo por mim. Olha para as tuas ameaças. Senhor, olha para as ameaças dos teus filhos. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Proteção é muito mais do que ser livre de dores e problemas terrenos, mas sim, ser livre do inferno. Em Cristo Jesus, apesar das pressões e lutas, somos mais que vencedores. E por último, queridos, devemos esperar ações poderosas de Deus, enquanto estende a mão para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Versículo de número 30. Senhor, aqui está a nossa vida, nós confiamos em Ti, sabemos que vamos passar pelo vale da sombra da morte, eles querem nos matar, mas nós confiamos no Senhor. Olha para as Tuas ameaças
E enquanto isso, Senhor, enquanto estivermos aqui, estenda a tua mão e faça sinais, prodígios e maravilhas. Queridos, nós devemos esperar, quando oramos como igreja, como povo, grandes ações de Deus. Deus há de fazer milagres. Não perca essa expectativa de Deus operar maravilhas. O coração está frio, desanimado. Não perca a expectativa de que Deus vai fazer algo novo, uma bênção nova sobre a nossa vida. Enquanto nós oramos, buscamos a Deus, pregamos o Evangelho, é Deus que vai à frente, curando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Isso só acontece quando nos reunimos em oração. Uma vez soltos, procurar os irmãos para orar. Poderiam fazer tantas coisas, mas buscar os irmãos para orar. E confiaram no Deus Todo-Poderoso, soberano, apesar das lutas. E confiando nesse Deus, pede, Senhor, vá à frente, estenda a tua mão e realiza os seus milagres sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos. E quando termina a oração, queridos, treme o lugar. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos disso, queridos. Ser cheios do Espírito Santo, nesses momentos de crise, de lutas e angústias que nós vivemos. Vamos orar como igreja e colocar nossa vida diante do Pai e orar ao soberano Senhor, e que esse soberano Senhor nos ajude a ser fiéis, mesmo em meio às lutas, e sendo fiéis, perseverando, Ele possa ir à frente e fazer sinais, prodígios e maravilhas, e nós sermos cheios do Espírito Santo. Vamos fazer isso? Eu gostaria que você orasse como igreja. E como que nós oramos como igreja? Juntos. Aqui o texto diz que unânimes oraram ao Senhor. Eu gostaria que você orasse com o seu irmão, com a sua irmã, que está aí do seu lado. Se é a sua esposa, ore com a outra pessoa. Se é o seu filho, ore com outra pessoa. Não estou falando em família, se você puder. Mas se não der, ore aí com sua esposa, com a sua esposa, seu filho. Mas se puder orar com quem você não conhece, melhor ainda. Galeria, ore aí com quem você não conhece, mas ore, intercede e ore nesses momentos de crise. Abra a sua boca e ore, abençoe essa vida. Peça para Deus abençoar a vida do seu irmão, sustentar a vida do seu irmão nesses momentos de crise. Vamos fazer isso? Ore, abençoe a vida dessa pessoa. Se você não conhece, pergunte o nome, mas ore, intercede diante do Senhor. Tu, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, Tu que conhece todas as coisas, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos que se encontram aqui. O Senhor conhece as aflições, as pressões, as lutas que esses nossos irmãos estão vivendo, que o nosso país está vivendo. Por isso, ó Pai, diante disso, pedimos que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós e nos dê fé, aumente a nossa fé, que nós possamos perseverar, ó Pai, confiar, descansar no Senhor, apesar das lutas, pressões e angústias que estamos vivendo. Que o nosso coração não venha se esfriar, ó Pai, não venha desanimar, ó Senhor, mas possamos perseverar diante de Ti e confiar em Ti. Ainda que venhamos desfalecer aqui, nós vamos viver para a glória eterna do Senhor. Sustenta a Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, livra a Tua igreja de crises, de angústias, de tribulações, que possamos perseverar diante de Ti, nos dê intrepidez e ousadia para anunciar a salvação que somente há em Cristo Jesus. E enquanto isso, ó Pai, estende as Tuas mãos, curando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, que as pessoas possam ver e reconhecer que Tu és Deus sobre todas as coisas, e vidas, ó Pai, venham se quebrantar, se arrepender diante da Tua presença. E estenda a Tua mão, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, nos sustente. E aumenta, ó Pai, o número dos que vão ser salvos. E usa-nos para ser canal de bênção nessas vidas. Oramos assim, confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que mais do que tremer esse lugar, Deus possa fazer tremer o seu coração diante da presença dEle. Amém?
Vamos nos preparar para a ceia. Convido os